Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás, rei de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifício no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho do rei. Azricão, oficial encarregado do palácio, e Elcana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros, dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então, os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e, com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios, residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acás enviou mensageiros do rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon,
e Gederote, bem como Socó, Timina e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceram ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifício a outros deuses, e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reino e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Amém? Para refletir, o capítulo de hoje me fez lembrar de duas brincadeiras de infância, a gangorra e o seu rei mandou dizer. Na primeira, o brinquedo promove a divertida sensação de subir e descer rapidamente. Porém, aplicando este movimento na vida real, a sensação e os resultados não são nada divertido. A sucessão dos reis de Judá se deu mediante efeito gangorra, entre altos e baixos. O povo experimentava a bênção e a maldição em intervalos intercalados de anos ou até mesmo de décadas. Na segunda brincadeira, havia um rei que liderava os demais, e todos deviam fazer exatamente o que ele pedia. A nação que mais havia testemunhado os milagres e os livramentos divinos era a que mais rejeitava a voz do Senhor seu Deus. Trocaram a liderança divina por seus falíveis líderes terrenos. O reinado de Acás pode facilmente servir como modelo de governo maldito. E foi por seguir os passos deste rei ímpio que Judá caiu em dissolução, retornando à condição de escravidão. Humilhados, nus, machucados e famintos, os filhos da desobediência foram vistos pelos olhos da misericórdia. Por intermédio de seu profeta, Deus falou ao coração dos filhos de Israel, que levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000. Temendo o brasume da ira do Senhor, alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim falaram a favor dos cativos, que após serem vestidos, calçados, alimentados e ungidos, foram mandados de volta a seus irmãos. Ao invés de reconhecer a intervenção de Deus e sua terna misericórdia, o rei Acás foi pedir aos reis da Assíria que o ajudasse, e de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Mas um dos reis da Assíria mandou dizer que Acás fez uma péssima escolha, pois ele o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. E mesmo entregando nas mãos do inimigo os mais valiosos tesouros, isso não ajudou.
Em lhe sobreveio grande angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, selando seu destino eterno, ele mesmo, o rei Acaz. Sabem, quando estudamos a Bíblia sem aplicá-la à nossa vida, corremos o risco de perder de vista o seu propósito original. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo 3,16. Em cada sentença da Bíblia, há utilidade, há ensino, há correção, há educação, há vida, seja por testemunhos inspiradores, seja por exemplos de apostasia. Todo crente que busca o Senhor de todo o coração é santificado pelo que está escrito. Toda liderança exerce poderosa influência, mas isso não significa que os liderados tenham que submeter-se em tudo. Como os fiéis apóstolos da igreja primitiva, diante da corrupção humana, seja esta a nossa resoluta decisão. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Perto como estamos do tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12:1. Que na angústia não façamos como Acaz, mas como o salmista. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 121. O Rei dos Reis lhes mandou dizer: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem e vos salvará. Amém?